A paz do Senhor Jesus, irmãos. Cristo, quando veio ao mundo, ele nasceu em um corpo humano, se esvaziou da sua glória, se esvaziou de si mesmo para viver dentro de um corpo material e humano. Filipenses 2, 6 a 8, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que deveria se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então esse foi o que aconteceu com Jesus. Jesus veio, nasceu de mulher, porque ele tinha um ministério a viver nessa terra. Ele tinha que morrer e sendo Deus ele não tinha como morrer. Tinha que derramar sangue, como Deus ele não tinha sangue. Ele não tinha sangue biológico. Teve que ressuscitar em carne e osso por causa do seu ministério. Antes dele vir à terra, ele não tinha corpo de carne e osso, e nem depois que ele voltou para o Pai, ele tinha necessidade alguma de levar um pedaço de terra, de carne, de massa biológica desse planeta para o céu. Pois bem, atualmente Jesus está glorificado no céu com a mesma glória que ele tinha antes de vir ao mundo, de nascer como homem, de viver humilhado semelhante ao homem. Achar que Jesus continua a ter carne e osso no céu por ter ressuscitado com carne e osso, é mantê-lo numa condição de humilhação, numa condição humana, terrena, inferior. Ele se humilhou a si mesmo, mas ele não tem necessidade alguma, como não tinha, de estar numa condição não espiritual. Jesus era somente espírito antes de vir à terra, e também atualmente ele é somente espírito. E no céu, um reino espiritual não tem matéria, não tem algo de material, de osso, de carne, de matéria lá no céu. Jesus precisou dessa condição de matéria, de terreno, para interagir diretamente com o ser humano, para realizar o seu ministério aqui na terra. Terreno, porque tinha um propósito aqui. Teve início e teve fim também esse corpo terreno. Ele não levou esse corpo para o céu. Ele ressuscitou em carne e osso. Não estou aqui de forma alguma negando que Jesus veio como homem, nasceu como homem. A Bíblia adverte sobre isso, que não podemos negar que Jesus veio como homem. Mas a Bíblia não fala nada dizendo que não podemos dizer que ele foi para o céu como homem. Porque de fato ele não foi para o céu como homem, ele foi para o céu como um Deus poderoso. E vemos isso descrito lá no livro de Apocalipse. João viu ele totalmente glorificado. Em João 17,5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa é a glória do Senhor lá no céu. A glória que ele teve aqui na terra como homem, essa ficou para trás. A glória terrena foi extinta. Ou ele é espírito, ou ele é carne e osso. Os únicos seres que têm um determinado momento essa dupla natureza de ser terreno e espiritual é o ser humano. O ser humano tem dentro de si um espírito que veio de Deus, portanto um espírito que existirá para sempre, com Deus ou sem Deus, salvo ou não salvo, existirá para sempre. E Jesus também teve essa dupla natureza quando ele estava na terra. Foi o momento em que ele experimentou essa dupla natureza, uma natureza inferior, que é a natureza terrena, de humilhação, passageira, temporal, tanto é que ele morreu, e a natureza espiritual, porque o Deus eterno, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, estava dentro do corpo que Jesus recebeu. E esse é o único momento que Jesus tem essa dupla natureza, essa dupla cidadania, por assim dizer. Cidadão do céu e cidadão da terra. Nós somos cidadãos da terra e um dia poderemos ser cidadãos do céu também. A única vez que Jesus passou por isso foi quando ele estava na terra. Ele não tem essa necessidade, e nós também não teremos necessidade de um corpo terreno, material no céu. E é totalmente incoerente dizer que Jesus tem um corpo material no céu, pois Jesus disse que ele e Deus, ele e o Pai são um. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. E Jesus também, certa vez, disse que o Pai é Espírito. Quando ele ressuscitou em carne e osso, ele mandou tocar no seu corpo para provar que era de carne e osso, mas ali também tem uma informação que às vezes a gente não percebe, que é, ele diz, Espírito não tem carne nem osso, como vê que eu tenho. Jesus não tem carne lá no céu, porque no céu ele é um com Deus que é Espírito. Em Lucas 24, 39 fala o seguinte: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho.
aqui é verdade que está provando que ele ressuscitou em carne e osso, mas também é verdade porque ele é o Senhor da verdade, ele não mente, ele disse que o Espírito não tem carne e osso, e ele hoje no céu, ele é somente um com Deus, um Espírito, e Espírito ele disse aqui que não tem carne e não tem osso. Então Jesus não levou a carne e osso que ele tinha, que ele recebeu para viver nesse mundo. Era uma casa temporária que ele recebeu para viver somente no presente século. Lá no céu não tinha carne e osso, e lá no céu, quando ele voltou também, ele não levou carne e osso para lá. No céu ele está glorificado somente em espírito. Devemos crer que Jesus veio em carne, mas não há fundamento algum achar que ele voltou em carne e osso só porque ele ressuscitou nessa condição temporal. Como também não há necessidade alguma, não tem razão alguma, verdade alguma em achar que Jesus nasceu de carne e osso porque ele tinha anteriormente alguma coisa de carne e osso. Ele teve carne e osso quando ele viveu no presente século. Quando ele cumpriu o ministério, finalizado ali no momento que ele subiu ao céu, tudo que era material ficou para trás, tudo que era terreno, como ele disse, deixa o mundo, tudo que era do mundo, e o corpo que ele recebeu era desse mundo, deixa o mundo e volta para o Pai. Então ele deixou aquilo que era do mundo, inclusive o corpo que ele recebeu, foi ressuscitado em carne e osso, foi transformado e depois ele subiu ao céu, deixando tudo que era do mundo para trás. João 4:2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Aqui está falando que veio em carne, mas não existe nenhum fundamento em dizer que ele voltou para o Pai em carne. Isso não existe na Bíblia. Não estamos negando a humanidade de Jesus, de forma alguma. Isso é uma verdade bíblica. Ele nasceu em um corpo humano através de Maria. O que não tem cabimento é ensinar que a humanidade de Jesus permaneceu, a condição humana de Jesus permaneceu depois que ele subiu ao céu. Depois que ele subiu ao céu, ele subiu somente em espírito. Afinal, o reino de Deus é um reino dos espíritos. Lá não há mistura de matéria terrena com matéria espiritual, de matéria perecível, passageira, temporal, como é tudo aqui neste mundo, com um reino eterno e espiritual. Achar que Jesus permanece com carne e osso no céu é humanizar, é inferiorizar, é afetar a santidade dele. Ele é um Deus totalmente espiritual. Aquele que tem toda a plenitude eterna não tem plenitude alguma, coisas temporais, coisas que estão sujeitas ao tempo, como é a matéria terrena. O que é pleno é o que é espiritual, o que é eterno, o que é pleno é aquilo que existe para sempre e é espiritual. Hebreus 10:5, corpo me preparaste. Corpo, Deus preparou um corpo para o seu filho nascer aqui na terra para viver o ministério, viver o propósito de morrer e salvar a humanidade. Colossenses 1:19 diz assim, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Jesus está hoje no céu pleno. Não há plenitude em algo passageiro, não há plenitude em algo terreno. É apenas sombra. Esse mundo inteiro é sombra dos bens futuros. As coisas daqui são sombra do que há de vir. Não há plenitude aqui. Aqui é apenas um espelho, como diz a Bíblia, enigma. Vemos as coisas como por semelhança. As coisas daqui são semelhantes às de lá, mas a plenitude está lá no reino de Deus, não está aqui. E Jesus não viria, sendo pleno, estando lá no céu, viria aqui para pegar um pedaço de alguma coisa que não é plena para levar para lá. O corpo, mesmo sendo o corpo de Jesus, ele era temporal. Tanto é que ele nasceu de uma mulher, teve início e morreu lá na cruz. As coisas que são próprias do mundo, como é a casa, corpo natural, temporal, terreno, pertencem a este presente século, tanto de Jesus como o nosso. São coisas passageiras. Em João 16:28, ele diz, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Quando ele veio do Pai, ele não trouxe matéria. Quando ele voltou para o Pai, ele não levou um pedaço de terra para lá. Pedaço de coisas orgânicas, temporais. João 20:17 diz assim, porque ainda não subi para o meu Pai. Quando ele subiu, o que era terreno, que ele recebeu aqui, ficou aqui. Enquanto Jesus estava aqui, ele tinha corpo de carne e osso. Quando ele retorna para o Pai, ele retorna novamente com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Por isso que João vê lá em Apocalipse, ele de uma forma totalmente plena e glorificada, sem matéria alguma. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Na sua glória.
Ele não levou uma glória terrena agora, a glória que ele já tinha antes da fundação do mundo. Apocalipse 1,15, que no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos era branco como a lã, como a neve, e os seus olhos como um chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. João viu Jesus lá na eternidade, totalmente glorioso, majestoso, sem carne, sem coisas passageiras alguma. Jesus era semelhante ao homem, não era um homem comum qualquer. Ele era semelhante, ele recebeu um corpo semelhante ao do homem. Ser semelhante não é ser igual. Deus nos fez sua imagem e semelhança, mas Deus não nos fez igual a ele. Da mesma forma, Jesus veio e se fez semelhante ao homem, mas ele não era totalmente igual ao homem. Tanto é que nós vemos, para você não pensar que estou falando heresia, o nascimento de Jesus foi diferente de qualquer outro ser humano que nasceu na terra. E também na morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, ele também morreu semelhante aos homens mortos, como tal qual os homens mortos, mas ele ressuscitou ao terceiro dia em corpo de carne e osso. E nós não ressuscitaremos em corpo de carne e osso, isso é um engano. Nós estaremos num corpo totalmente espiritual. Receberemos uma casa espiritual feita não por mão de homens, como disse o apóstolo Paulo. Receberemos uma casa, um novo corpo, feitas pelas mãos de Deus, por Deus. Jesus é um com Deus. Achar que Jesus tem carne e osso no céu é o mesmo dizer que Deus tem carne e osso, tem matéria, porque ele e o Pai são um. Achar que Deus é matéria afeta a imaterialidade, a espiritualidade, a santidade de Deus. Deus não tem matéria, Deus é espírito. Por causa do ministério, Jesus veio em carne e osso, ressuscitou com carne e osso. Desta modo, pôde provar para os seus discípulos e para todos, até mesmo nós, que foi ele mesmo, morreu e ressuscitou. Se ele tivesse morrido e ressuscitado já em espírito, como um dia vai acontecer conosco, ficaria muito difícil de provar que era ele mesmo. Poderia não, é um anjo. Mas ele tinha necessidade de provar que ele era de fato aquele que foi levado ao Calvário e morreu por nós. Nós também não teremos mais necessidade dessa capa, dessa carne, desse corpo, dessa morada terrena no céu. Dentro de nós, dentro de cada ser humano, existe um espírito. E esse espírito recebeu uma casa, uma morada. A necessidade dessa casa, dessa carne, desse corpo, é a necessidade pelo momento em que nós estamos ainda no plano terreno, nesse plano misto, nesse plano de ser um ser espiritual e carnal para poder viver nesse mundo. Depois que nós morrermos também não teremos necessidade mais desta casa, desse corpo biológico. Lá no céu não há corpo biológico. O espírito que nós temos dentro de nós, ele não tem matéria em si. A matéria que nosso espírito tem é a nossa casa corporal. Mas no próprio espírito não existe. Por isso que a Bíblia diz que nós temos corpo, alma e espírito. O que o espírito tem de corpo, de material, é a outra parte, a casa onde ele mora, que é o corpo. Achar que Jesus ou o nosso espírito teria terra no futuro, após a morte, é achar que a terra pode participar, pode gerar ou contribuir na existência de Deus e na existência de um ser espiritual, no caso dos espíritos dos humanos. Achar que a terra pode estar fazendo parte do próprio Deus é achar que a matéria pode contribuir para Deus. Deus não tem necessidade de complementos, Deus não tem necessidade de matéria, Deus é espírito. Como poderia achar que o Criador seria constituído a partir da própria criatura que ele fez, a partir do pó da terra? Uma pergunta que a gente tem que pensar. Se nós levarmos para o céu um pedaço de Cristo enquanto matéria, como terreno, é levar e dizer que agora Deus tem uma porção de terra nele, uma porção de algo que era terreno nele. Achar que a matéria está agora agregado a um ser pleno e espiritual e eterno. Além disso, não podemos esquecer que Jesus era humano, mas nasceu de uma virgem sem participação masculina. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É por isso que muitas vezes a pessoa quer humanizar Jesus, ou quer de alguma forma dizer que Jesus será totalmente semelhante, totalmente igual a nós depois da morte. Mas ele tinha muitas diferenças. Uma dessas aqui,
na concepção, no nascimento, na morte, há diferença do Senhor Jesus com relação aos homens comuns. Ele era humano, completamente humano, mas ele mesmo sendo humano, a Bíblia fala que ele era semelhante. E ser semelhante não é ser igual. Algo semelhante é diferente de algo igual. O corpo de Jesus não apodreceu, outra diferença. Não houve corrupção corporal de Jesus. Ele não foi transformado em pó, como qualquer ser humano comum. Quando morre, deteriora e se corrompe e voltará a ser pó da terra. Jesus não. Mesmo sendo uma porção de terra que ele recebeu como corpo, ela não viu corrupção. A vida que imperava naquele corpo de carne e osso que Jesus ressuscitou, não era mais uma vida biológica, era a vida do Espírito de Deus, era uma vida muito superior e plena. Deixando aqui claro, Jesus não tem carne e osso no céu, nós também não teremos carne e osso no céu. Seremos seres completamente espirituais, como ele disse, seremos como os anjos. Algum anjo tem algum pedaço de carne? Amém? A paz do Senhor Jesus.